الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Ponte Verde. Nossa edição de número 150, mais uma marca batida aqui com você na Casa do Futebol de Seleções. Hoje é dia de fechar a nossa repercussão dessa data FIFA do mês de março, falando sobre as eliminatórias asiáticas. Tivemos já classificados para a Copa do Mundo saindo desta rodada e também tivemos o começo das eliminatórias para a Copa da Ásia. Eu sou Gabriel Suaf e você vai comigo aí nessa jornada, nessa análise. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @PonteVerde Online. Tem conteúdo diário sobre futebol, seleções por lá, várias análises, curiosidades, informações, enfim, tudo que você precisa saber para ficar por dentro desse universo, você encontra lá. Segue a gente e também segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, acompanha toda a repercussão da data FIFA que publicamos aqui, né? Eliminatórias sul-americanas, a troca de comissão técnica no Brasil, eliminatórias da Oceania, eliminatórias na Europa, começando, também Copa Ouro, Liga das Nações da CONCACAF, Liga das Nações da UEFA, tá tudo aqui, cara. Você vai encontrar tudo aqui, assim como vamos falar hoje do futebol asiático de seleções. Se você puder, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês. Você pode ajudar nosso projeto a crescer e estruturar cada vez mais. Não pode ajudar financeiramente? Compartilhe esse podcast com um amigo seu que quer saber mais sobre como foram esses jogos, né, essas disputas nas eliminatórias asiáticas. Então, bora lá, já vamos começar essa nossa repercussão, essa nossa pente fina aqui falando sobre a sétima rodada da terceira fase, começando pelo Grupo A. Na sétima rodada tivemos a vitória do Uzbequistão para cima do Quirguistão por 1-0. A vitória do Irã é muito importante contra os Emirados Árabes Unidos por 2-0. O Catar goleando a Coreia do Norte por 5-1. Aí na oitava rodada tivemos a vitória do Quirguistão para cima do Catar por 3-1. O empate em 2-2 entre Irã e Uzbequistão, resultado que garantiu o Irã na Copa do Mundo. E o Emirados Árabes Unidos com gol no último lance de jogo, batendo a Coreia do Norte por 2-1. Né? A gente ressalta aí essa classificação do Irã, algo que a gente já estava imaginando que pudesse acontecer nessa data FIFA, a gente já projetou isso, era uma seleção que via muito bem e tinha esse controle, né? Esse domínio do jogo. Enfim, dos jogos, vem o Irã sempre muito bem nas partidas, é uma seleção que ainda não perdeu nas eliminatórias, isso a gente pegar desde a segunda fase, fez partidas muito coesas, muito tranquilas, né? Tem figuras como o Taremi, como o Azmoun, né? Outros jogadores que estão bem nessa seleção iraniana e conseguiram de fato essa classificação que veio através do empate, né, contra o Uzbequistão, mas a gente tem que ressaltar aqui a partida contra o Emirados Árabes, que era um duelo direto, Emirados. A gente entrevistou aqui o Luan Pereira, que é jogador brasileiro naturalizado pelos Emirados Árabes, que estreou nessa data FIFA pela seleção, e ele falava justamente sobre isso, esse desejo que Emirados ainda tem de disputar a Copa do Mundo, e o quão essencial era essa partida contra o Irã no Irã. O Irã joga uma partida muito boa, muito vertical, muito tranquila, e consegue ali com jogadas bem trabalhadas em cerco 2-0. A gente tem análise dos gols, de um dos gols dessa vitória no nosso Instagram, feito pelo Elcio Vai Júnior, dá uma conferida lá. Então o Irã consegue concretizar, quer dizer, tudo isso que apresentou ao longo das eliminatórias. O jogo do Uzbequistão é um jogo mais complicado, que o Taremi tem que aparecer, busca um empate no final, e aqui a gente faz mais um destaque para a seleção do Uzbequistão, que é uma seleção que a gente já destacou, uma seleção que vem com vários atletas jovens, uma seleção que vem crescendo. A vitória com o Quirguistão dá uma impressão que foi um jogo mais difícil, mas não foi assim. Tanto que o goleiro do Quirguistão foi o melhor jogador do jogo, fez grandes defesas durante toda a partida. O Uzbequistão conseguiu jogar melhor, conseguiu jogar bem, e digo mais, jogou melhor na partida inteira, né? Foi uma partida onde o Uzbequistão teve mais ímpeto do jogo, teve mais volume, né? Sofreu gol de empate, o Faizullaev já achou o segundo gol logo, uma cobrança de falta, óbvio, aproveitou algumas falhas de marcação da defesa iraniana. O Faizullaev teve a chance de matar o jogo, fazer o 3-1, mas o Beiravante fez uma grande defesa, na sequência o Taremi empata. O Uzbequistão por muito pouco não garantiu essa vaga nessa data FIFA, né? O Uzbequistão tinha que vencer o jogo e torcer por um tropeço do Emirados Árabes. Não ia acontecer isso, mas uma vitória já deixa a situação encaminhada. Não que ela não esteja tão encaminhada assim, né? A gente já pega
O Uzbequistão com 4 pontos de diferença por Emirados Árabes. Óbvio, eles vão ter o duelo direto na próxima rodada, vai ser bem interessante de acompanhar. O Emirados Árabes quase que sai com um gosto muito amargo dessa data FIFA, né? Acabou perdendo o Irã num jogo que era disputado, teve apagão no meio desse jogo, inclusive, né? O primeiro tempo foi até mais de 70 minutos, né? Já que o cronômetro não parou. Porém, a segunda partida saiu na frente com o gol do Fábio Lima, sofreu um empate, pressionou ao longo do segundo tempo, e o Sultan Adil, né, que é um jogador que a gente já destacou aqui várias vezes, um jovem atacante, conseguiu marcar o gol ali já na Bacia das Almas. A situação não está tão tranquila para o Emirados, mas se não conseguisse esse gol da vitória ali aos 49 do segundo tempo, ficaria bem mais complicado. O Qatar é que se complicou de vez, né? O Qatar não tem mais chances de classificação direta para a Copa, né? Um cenário bizarro da seleção do Qatar, que até jogou bem contra a Coreia do Norte, conseguiu fazer o mando de campo, conseguiu uma bela goleada, né? Conseguiu jogar muito bem essa partida, né? Enfim, conseguiu fazer o seu jogo, né? O Luiz Garcia, no seu primeiro jogo de eliminatória da Copa do Mundo, teve aí muito destaque nessa partida, conseguiu fazer com que a seleção do Qatar entregasse bem esse jogo, entregasse bem essa goleada, né? Mas no segundo jogo foi tudo pelo ralo, né? O Qatar não conseguiu bater de frente com o Kirguistão fora de casa, não conseguiu estruturar bem ao longo da partida, né? Só queria fazer mais um destaque aqui ao Akram Fifi, que jogou bem, muito bem esse jogo, né? Participando dos gols contra a Coreia do Norte, mas o jogo contra o Kirguistão foi uma tragédia, né? Fora de casa, o Qatar até consegue um empate, mas logo na sequência o Lucas Mendes é expulso, e aí o jogo vai para um água abaixo, né? O Qatar não consegue se encontrar, o Kirguistão se impõe, né? O Kirguistão já falou que é uma seleção chata, não chega a ser uma seleção boa, mas uma seleção chata que incomoda, e conseguiu ali, né? O Qatar não fez o jogo que precisava. O Kirguistão não só tirou essa chance do Qatar de classificação direta, né? O Qatar agora, para ir para a Copa do Mundo, vai ter que passar obrigatoriamente pela quarta fase, que é que a gente está chamando de repescagem, que vai o terceiro e quarto de cada grupo, mas também coloca o Kirguistão no jogo. O Kirguistão ainda tem chance de chegar nessa quarta fase. O Kirguistão vai enfrentar a Coreia do Norte. O grande calcanhar de Aquiles é que o Kirguistão enfrenta Emirados, né? Já o Qatar vai enfrentar o Irã e vai enfrentar o Uzbequistão. Pode pegar o Uzbequistão precisando de uma vitória para ir para a Copa, o jogo fora, né? O Irã, a gente não sabe como vai ser, se o Irã vai tender a testar jogadores, vai vir com força máxima. Pode ser uma situação aí que desdenha para uma eliminação do Qatar já, né? Isso não seria nenhum absurdo pelas péssimas atuações que o Qatar teve, né? A gente vê o Qatar nessa situação de um pouco mais tranquilo em relação ao Uzbequistão por conta daquela partida contra o Uzbequistão, né, que o Qatar vencia por 2-0, sofreu um empate e achou um gol da vitória no final, mas com o estádio já vazio, e depois veio o símbolo da tragédia, que foi a goleada por 5-0 para o Emirados, né? Então, dá para ver um cenário aí dessa briga em aberto entre Qatar e Kirguistão, que a gente não imaginava que teria, né? Até mais aberto, eu acho que até a questão do Uzbequistão e Emirados. Como falei, tem um confronto direto, né? Um empate já garante o Uzbequistão na próxima Copa do Mundo nesse duelo. E já anota aí, porque esse jogo vai acontecer em junho, cara, esse Uzbequistão e Emirados promete. E a Coreia do Norte é a primeira, né, e a única até então, essa versão eliminada na terceira fase, né? A Coreia do Norte que até se preparou para essa data FIFA, acho que justamente para tentar sonhar com uma vaga na quarta fase, mas acho que nada deu certo, né? Teve a questão do jogo ser na Arábia Saudita, acho que muda um pouco, né? A gente viu jogos da Coreia com o mandante no Laos, uma atmosfera completamente diferente, né? Veio uma goleada logo de cara contra o Qatar, e depois essa derrota do Irã, porque a Coreia do Norte sai atrás, consegue um empate, até tem chance para virar o jogo, mas acaba perdendo, e assim dá adeus a qualquer tipo de chance de classificação. Vamos passar para o Grupo B também, que teve resultados surpreendentes. A Coreia do Sul, empatou com o Oman em 1-1 na sétima rodada, a Jordânia venceu a Palestina por 3-1, o Iraque teve que buscar o empate com o Kuwait, hein, amigo? Estava perdendo por 2-0, buscou empate nos acréscimos. E aí, na oitava rodada, a Coreia do Norte empata também em casa contra a Jordânia 1-1. O Oman vence o Kuwait por 1-0. E a Palestina, de virada com 2 gols nos acréscimos nesse jogo, que foi na Jordânia, venceu o Iraque por 2-1. A Coreia do Sul continua na liderança com 16 pontos. A Jordânia tem 13, o Iraque 12, o Oman 10, a Palestina 6, Kuwait 5. Todo mundo ainda vivo nesse grupo. A gente destaca que a Coreia do Sul tinha grandes chances de garantir a vaga da Copa do Mundo se fizesse valer o fator casa, se fizesse valer o fator jogar pelo resultado, enfim, contra 2 seleções superiores, e não foi o que a gente viu. A Coreia do Sul teve bons começos de jogos, né, saiu na frente nos 2, logo nos minutos iniciais, mas acabou sofrendo empate no primeiro tempo e não conseguiu reagir. Faltou reação para a equipe da Coreia do Sul, perdeu algumas oportunidades claras,
enfim, a gente até entende um pouco da Jordânia, mas o empate com o Oman dentro de casa é complicado. E justamente Jordânia e Oman são seleções que saem vencedoras dessa data FIFA. A Jordânia entra no grupo aí de classificação direta para a Copa. A gente lembra aqui novamente que vai ter um duelo entre Jordânia e Iraque na última rodada, que a gente já está desde a primeira rodada, desde quando saiu o sorteio dos grupos, na verdade a gente já fala sobre esse jogo entre Jordânia e Iraque na última rodada, que poderia decidir uma vaga. E para a Jordânia chegar com a vantagem nesse jogo é algo surreal. Ela vai ter que fazer valer, né, no jogo que vai ter na próxima rodada contra o Oman. O Oman, que é outra seleção aí que pode se aproveitar desse duelo para sonhar também. Está ali a 3 pontos da Jordânia, conseguiu um empate espetacular contra a Coreia do Sul. Em 2 jogos fora de casa, o Oman fez 4 pontos dessa janela. Então é um detalhe interessante, né? Conseguiu segurar a Coreia do Sul, conseguiu uma vitória contra o Kuwait, um Kuwait que é uma seleção que estava sendo difícil de vencer, né? Também está difícil de perder, porque o Kuwait empata muito nessa eliminatória. E conseguiu essa vitória fora de casa contra o Kuwait, essencial aí para o Oman ainda ter chance, né? O Oman, além de, vamos dizer assim, não digo garantir, mas ter uma situação bem encaminhada para uma vaga para a quarta fase, ainda sonha com uma vaga direta para a Copa do Mundo. Como falei, a Coreia do Sul sai como prejudicada, mas não sai tão prejudicada assim, porque o Iraque decepcionou demais nessa data FIFA, né? Primeiro jogo em Basra contra o Kuwait, sem explicação alguma, uma partida muito abaixo da média do Iraque, né? Essa derrota por 2-0, estava perdendo por 2-0, teve que buscar o empate, né? A gente viu até uma pressão no Jesus Casas por conta dessas atuações, e a derrota para a Palestina é completamente surreal, né? Estava vencendo por 1-0, sofreu um gol de empate, ainda sofre a virada. Realmente, os Leões ficam numa situação, acho que de moral, principalmente bem abalada. O Iraque, se tivesse vencido os 2 jogos, que era o resultado natural dessas partidas, o Iraque estaria na liderança do grupo, numa situação com uma vaga bem próxima. Agora o Iraque chega na última rodada, na última janela, tendo que enfrentar Coreia do Sul e Jordânia em desvantagem, passa muito pelo que a gente viu aqui, passa muito pelo que o Iraque não conseguiu fazer, né, nessa data FIFA, e isso vai pesar lá na frente. Né? Acho que o Iraque não corre risco de ficar de fora da quarta fase, mas podia estar numa situação muito próxima em relação à vaga na Copa do Mundo, que foi algo que o Iraque desenhou ao longo das últimas rodadas, né, ao longo do ano passado como um todo. E agora, quando chegou esse momento, acabou tendo esse declínio esse que manteve a Palestina viva. Eu acho que a Palestina, esse é o grande destaque, foi a primeira vitória da Palestina nessa terceira fase. Se a Palestina tivesse perdido o jogo com o Iraque, já estaria eliminada, né, da Copa do Mundo. Mantém uma chance viva nesse momento tão complicado para a Palestina, uma vitória tão importante de uma seleção que a gente sempre fala aqui, é um quanto irritante, né, ver o jogo da Palestina, porque perde muito gol. Dessa vez conseguiu concretizar as oportunidades de gols, e o Kuwait, acho que principalmente pela derrota, pelo empate, com um gosto gigante de derrota para o Iraque, né, estava vencendo por 2-0, ainda não venceu, é uma seleção que empata muito, que não consegue ter aquele equilíbrio, né? A gente vê o Kuwait fazendo ótimos jogos contra as seleções maiores, porém quando enfrenta as seleções menores, como Oman e Palestina, não consegue se impor. É o problema do Kuwait até aqui. A gente viu isso na fase anterior, quando o Kuwait teve problemas para passar pelo Afeganistão, né? Enfim, quase foi eliminado pelo Afeganistão, inclusive. É um retrato de uma seleção que não tem muito equilíbrio, né? O Pizzi não está conseguindo dar um equilíbrio muito grande para a seleção do Kuwait, e a Palestina ainda sonha, mas acho difícil que a gente veja um cenário de G4 diferente desse grupo. O que pode acontecer é uma ordem ali na vaga direta, apesar de eu acreditar que a Coreia do Sul dificilmente perca essa vaga, mas a gente pode chegar num cenário aí completamente embolado, já que o Iraque joga contra a Coreia do Sul, e na última rodada a Coreia do Sul vai enfrentar o Kuwait, é mais tranquilo, mas a gente tem Jordânia e Iraque na última rodada. A gente volta a lembrar sempre. Pode ser que a gente visse uma loucura aí nesse grupo B que estava fora do script. Vamos passar então para o grupo C. Grupo C, que a gente teve, vamos dizer assim, não digo uma normalização, mas a gente teve resultados mais tranquilos, né, em questão daquilo que a gente esperava para essa data FIFA, né? A Austrália fez 5-1 na Indonésia. A Indonésia teve até chance de vencer esse jogo, mas perdeu um pênalti. O Japão, um jogo até mais complicado, venceu o Bahrein por 2-0 e garantiu a vaga, né? Esse jogo foi no dia 20 de março, então o Japão foi a primeira seleção a garantir vaga para a Copa do Mundo. E a Arábia Saudita, no sufoco um pouquinho, mas conseguiu com o Al-Dawsari conseguir a vitória contra a China por 1-0, gol no segundo tempo, tirou um pouco da pressão lá do Renan, enfim, né, de resultados ruins nas eliminatórias. E aí na oitava rodada, a Arábia Saudita consegue um resultado muito interessante, um empate sem gols contra o Japão no Japão. A Austrália vence a China por 2-0, com direito a um frangaço do goleiro no segundo gol australiano. E a Indonésia, num jogo acho que muito interessante, um grande resultado, vence o Bahrein por 1-0. O Japão tem 20 pontos já garantido na Copa, a Austrália tem 13, a Arábia Saudita tem 10.
A Indonésia tem 9, o Bahrein tem 6, a China também tem 6. Eu falei, primeiro, o Japão é a melhor seleção do continente, a gente ficou um pouco decepcionado na Copa da Ásia, é verdade, por conta que o resultado não deu certo, né? Não tivemos o Japão jogando abaixo, mas nas eliminatórias isso se comprovou. O Japão faz uma campanha quase perfeita, conseguiu ali com 3 rodadas de antecedência garantir sua vaga, sobrou. É uma seleção que sobra, uma seleção que tem um trabalho muito forte, uma seleção para a gente ficar de olho na Copa do Mundo, né? Uma seleção que pode incomodar mais do que ela vem incomodando, né? Nas últimas, chegou até as oitavas de final, fez bons jogos contra as seleções europeias, que inclusive viriam eliminar o Brasil depois. Agora, eu acho que o Japão pode ter potencial para mais. Óbvio, fica ainda a questão que a gente viu na Copa da Ásia, de uma seleção que não bateu muito bem, né? Agora, acho que o Japão vai conseguir trazer amistosos, vai conseguir fazer uma troca de elenco. Acho que nessa última data FIFA, aí, em junho, o Hajime Moriyasu vai ter mais calma para trabalhar a sua seleção para esses jogos finais, o que pode ajudar na briga, né? Ali quem vai enfrentar o Japão, no caso, a Austrália e a Indonésia, que estão de olho em vagas, inclusive, né? Estão dentro de classificações, pode ajudar, né? Mas eu acho que o Japão ele conseguiu mostrar muito aquilo que a gente falou ao longo de todo esse período, né? Ao longo de todo esse ciclo de Copa do Mundo, né? Esse ciclo de eliminatória, desde lá do começo de 2023, onde goleou a Alemanha na Alemanha, né? A gente viu resultados incríveis da seleção japonesa, que consegue com aproveitamento de 83% nessa segunda fase de classificação. Ficou um empate com a Arábia Saudita no segundo jogo, bom para os sauditas, né? Mas também vamos falar da Austrália. A Austrália conseguiu 2 vitórias, algo que a Austrália não tinha conseguido ainda nessa terceira fase. A gente esperava que a Austrália tivesse um nível mais próximo do que a seleção da seleção japonesa, e a gente viu a Austrália tropeçando muito, né, com resultados que a gente não esperava, derrota com o Bahrein, empate com o Bahrein também depois, né, enfim, resultados que não estavam condizendo com o que a gente esperava da seleção australiana, né, passando sufoco em algumas partidas, né, empate com a Indonésia, enfim, e aí a Austrália conseguiu nessa data FIFA mostrar sua força, principalmente no primeiro jogo, né, como eu falei, a Indonésia teve a chance de sair na frente, a Austrália sai na frente e consegue se impor ao natural ao longo da partida, aproveitando da bola aérea, conseguindo se impor contra uma seleção inferior. A gente já reclamou muito da Austrália sobre isso, né, ao longo das nossas podcasts, uma seleção que não consegue se impor, não consegue fazer o seu jogo, conseguiu ali com gols, principalmente em jogadas de escanteio, fazer 5-1 na Indonésia, e depois na China consegue fazer esses 2-0 com gols no primeiro tempo, leva uma vantagem muito boa para essas rodadas finais. Como eu falei, a Austrália vai ter essa vontade, vai jogar contra o Japão, porque vai ter o duelo direto contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita pode chegar viva nessa última partida. Depende do que vai fazer contra o Bahrein. E o Bahrein também ainda visa uma classificação. Esse jogo da Arábia Saudita não está fácil, mas óbvio, são 4 pontos para a Arábia Saudita nessa data FIFA, foram muito bons para o Renan, né? Mas a gente tem que levar em consideração que passou muitas dificuldades para vencer a China, né? Mais uma vez, a Arábia Saudita teve que ir até o final, mas um empate sem gols fora de casa contra o Japão é um resultado dentro do que a Arábia Saudita mostrou para a gente dessa eliminatória, onde ela tem saldo negativo, para se ter uma noção. A seleção que mais sofreu gols do que tomou, fez 4, marcou 6 e tomou 6, mostra uma evoluçãozinha, assim, que a gente não viu desde a chegada do Renan em novembro do ano passado, não viu na Copa do Gol, que era onde a gente esperava. Tudo bem que a Arábia Saudita deu aquela impressão, vamos dizer assim, daquela vitória contra o Iraque, que foi muito importante para os sauditas, mas agora a gente ainda vê uma seleção que está em construção. Essa data FIFA de junho vai ser determinante para ver como que a Arábia Saudita vai lidar, se ela vai direto para a Copa ou não. E a gente frisa aqui, tem muita gente falando, mas ainda tem a quarta fase, vai ser mais tranquilo. Ok, mas a gente tem que lembrar que a quarta fase vai ser 2 triangulares, com 2 jogos apenas. A Arábia Saudita vem sendo uma seleção muito inconstante ao longo das datas FIFA. Então, se você não consegue manter uma constância nos jogos, você vai para um triangular desses, você pode empatar um jogo, perder o outro e ficar fora da Copa, porque é 2 jogos só. Aqui você não está tendo a questão de reconstruir com o tempo. É importante, a gente falou isso no podcast anterior, eu e o Yuri Casale, que as seleções têm que buscar essa classificação ainda nesta fase, ainda tem que buscar essa classificação direta justamente para não correr o risco de ficarem pelo caminho. A Indonésia, na estreia do Patrick Kluivert, fez um jogo tanto quanto desastroso contra a Austrália, até teve chances de sair na frente. Aqui fica a questão, né, por que o Marcinho Ferdinand não cobrou o pênalti, não consegui achar uma explicação para isso, né, mas a gente questionou muito, porque a Indonésia teve um pênalti marcado ali logo aos 5, 6 minutos de jogo, teve a chance de sair na frente do marcador e acabou desperdiçando essa oportunidade. E aí, no segundo tempo, acabou levando, né, esse resultado de 5-1, acabou durante todo o jogo, né, gols que já foram marcados ao longo da partida.
Porém, no jogo contra o Bahrein, conseguiu se impor. Era um jogo difícil, porque, como eu falei, o Bahrein ele fez uma boa partida contra o Japão, não deu tanta facilidade assim para a seleção japonesa, e vinha para o confronto direto. A gente tinha falado até que quem vencesse essa partida ficaria em vantagem para essa quarta posição. E a Indonésia conseguiu usar o fator casa. Já não havia perdido para o Bahrein no jogo de ida, né? Tinha sofrido gols de empate, inclusive no último lance, basicamente, no jogo no Oriente Médio, e agora consegue uma vitória. Teve jeito de fazer mais, mas não sofreu tanto, né? O primeiro tempo foi muito igual, a Indonésia consegue marcar ali o seu gol no segundo tempo e conseguiu ali marcar e bem, né? Conseguiu, acho que, fazer uma partida muito boa, conseguiu o resultado que precisava, né? Para ir mais tranquila. Foi o Huygens, né, que marcou o gol da Indonésia nesse jogo contra o Bahrein. Óbvio, a gente olha esses cenários que a Indonésia podia ter vencido, podia estar na briga para uma vaga direta, mas a gente está no cenário que a gente tinha desenhado lá atrás. O Japão sendo a melhor seleção, talvez a gente imaginasse a Austrália e a Arábia Saudita mais próximos, mas nesse perfil de uma seleção um pouco na frente da outra. E a quarta colocada abaixo, mas não está muito perto ainda da Indonésia, da Arábia Saudita, por exemplo. E a gente viu aí que uma seleção despontou entre essas três, entre Indonésia, Bahrein e China. A China basicamente eliminaram, não conseguiu. Conseguiu 2 vitórias contra Bahrein e Indonésia só, mas não conseguiu demonstrar muita coisa. Aquilo que a gente já falava, a seleção chinesa é muito fraca. Ela chegou, não vou dizer no sopetão aqui, né, mas ela teve muitas dificuldades para se classificar. Ela, por muito pouco, não fica fora dessa terceira fase, né? Ela conseguiu a classificação com um gol na reta final do jogo, né? Na verdade, faltou um gol da Tailândia para ela ficar de fora. Então, ela já chegou aqui, né, no sufoco, né? Por muito pouco não fica de fora, mas conseguiu estar aqui. Vamos ver como que a seleção chinesa vai fazer para se recuperar. Acho que é muito difícil, mas fica essa expectativa para a Indonésia. Principalmente a Indonésia tem muita chance de confirmar a classificação já na próxima rodada, vai enfrentar a China em casa e o Bahrein encara a Arábia Saudita, ou seja, uma vitória da Indonésia, um empate do Bahrein, não precisa nem ser uma derrota contra a Arábia Saudita, já garante a Indonésia na quarta fase. Óbvio, ainda tem chance de vaga direta, mas depende da Austrália perder para o Japão, e aí é outra questão. Mas é um grupo que, enfim, se desenhou, vamos dizer, minimamente com aquilo que a gente esperava. Não só de eliminatória da Copa do Mundo vive o futebol asiático, nós também tivemos o começo da terceira fase eliminatórias da Copa da Ásia, tivemos os primeiros jogos, né? A gente lembra que já teve o começo, uma fase preliminar lá atrás. As primeiras fases foram a primeira e a segunda fase da Copa do Mundo, lembrando que todas as seleções que disputam a terceira fase da eliminatória para a Copa do Mundo estão já garantidas na próxima Copa da Ásia, e aqui temos 24 seleções divididas em 6 grupos disputando as 6 últimas vagas. Então vamos passar aqui um resuminho do que aconteceu, começando no grupo A, onde o Tajiquistão, com o gol do Hananov logo no comecinho do jogo, venceu o Timor-Leste por 1-0, e as Filipinas golearam as Maldivas por 4-1. Nesse grupo, as Filipinas lideram com 3 pontos, Tajiquistão em segundo, Timor-Leste terceiro, Maldivas com quarto, lembrando que só o campeão avança para o torneio. Bom começo das Filipinas, né, uma goleada dentro de casa. A gente já falou que o futebol filipino tem mostrado uma evolução, né, chegou na semifinal da Copa do Sudeste Asiático. A gente falou, né, da questão da disputa com o Tajiquistão, é uma seleção, a seleção comandada pelo Albert Capelas vem mostrando uma superioridade em relação à seleção que foi destaque da última Copa da Ásia, né, e acho que os resultados mostram um pouco disso. O Tajiquistão fez um gol logo no comecinho do jogo, até teve chance para fazer o segundo, mas não conseguiu se impor tanto como o Timor-Leste, que em tese é uma seleção mais fraca. E as Filipinas contra uma seleção mais fraca, que são as Ilhas Maldivas, conseguiu se impor mais. A disputa entre esses dois, a gente já pintou isso, né? Na próxima rodada eles se enfrentam, na segunda rodada em junho. Vai ser interessante. É a disputa em aberto. E nesse começo de caminhada, as Filipinas conseguiram levar melhor. Inclusive, as Filipinas jogando num estilo de marcação agressiva, né? O que a gente viu, saindo pelo menos 2 gols ali de recuperação. O terceiro gol, para mim, é um exemplo muito forte de recuperação de bola, porque as Filipinas recuperam 3 vezes a bola da defesa das Maldivas. As Maldivas, que era a seleção que a gente já falou aqui algumas vezes por ter ficado ausente, né? Ano passado inteiro, não disputou basicamente jogos. Foi uma seleção que a gente não tinha muitos aspectos e deixou aspectos mais negativos. O Timor-Leste, eu acho que merece o nosso destaque, nossa atenção, porque é uma seleção que vem mostrando uma evolução, né? Tem um jogador geracional para o nível do Timor-Leste, no caso, João Pedro, que já é o maior artilheiro da seleção, e é comandado pelo Simon Lissetti, que vem fazendo um trabalho bem interessante, né? Só o fato do Timor-Leste estar aqui, ter eliminado a Mongólia na fase anterior com goleada, já é motivo de destaque. Passamos para o Grupo B, onde nós tivemos
o empate sem gols do Iêmen com o Butão. O Líbano lidera esse grupo com 3 pontos, aí vem Butão e Iêmen com 1 e Brunei com 0. Aqui a gente já tinha expectativa que a seleção do Líbano ia sobrar, inclusive ela vem ser um amistoso anteriormente desses jogos contra o Timor-Leste por 4-0. O Brunei, a seleção comandada pelo Fábio Magrão, inclusive brasileiro, também não tinha muita expectativa com ela e acabou tomando esse papo. A grande decepção aqui foi o Iêmen. O Iêmen é a seleção que a gente apontou aqui, que a gente espera, ou a gente ainda mantém um pouco de esperança, que poderia fazer frente à seleção do Líbano, poderia disputar essa vaga. E você já começa com um tropeço, tudo bem, fora de casa, lá em Timpo, naquele estádio que parece um templo budista. Mas, poxa, não dá para desperdiçar ponto assim, Joe. Sim, cara, se você quer chegar numa competição como a Copa da Ásia, você não pode. E Iêmen teve chance para fazer o gol, né? Começou o jogo muito bem, acabou decaindo ao longo do segundo tempo, não conseguiu voltar melhor, não conseguiu manter o nível e sai com esse resultado bem amargo no sul asiático, né? É um resultado que o Iêmen não esperava e agora vai ter que se recuperar frente ao Líbano, né? Então, é a seleção que eu falei, já que pode tirar ponto da seleção que pode brigar para essa vaga com o Líbano, mas ficou devendo muito. O Líbano fez a sua parte, né? Fez um 5-0 tranquilaço, né? Esse jogo que aconteceu no Catar, fez um jogo tranquilo para cima de Belém, com 33 no jogo, já estava 4-0, ou seja, resultado mais que merecido. O Líbano, que é a grande força desse grupo, a grande força dessa chave. Passando agora para o grupo C, que, rapaz, a classificação que eu vou passar é por conta de cartão amarelo, tá? E tem seleção que está empatada em cartão amarelo, inclusive. Porque ninguém ganhou, ninguém marcou gol, ninguém sofreu gol. Singapura e Hong Kong ficaram em empate sem gols, e Índia e Bangladesh também ficaram em empate sem gols. Então, Índia, Hong Kong, Bangladesh e Singapura, todo mundo com 1 ponto. E a gente já tinha falado que esse grupo teria sido o grupo mais equilibrado, muito pela questão da presença da Índia e de Hong Kong, que são seleções que estiveram na última edição da Copa da Ásia, né? Acho que em situações diferentes, a Índia numa decadência muito grande, a seleção de Hong Kong no momento de emergência, assim como a seleção de Singapura, que fez uma boa Copa do Sudeste Asiático, chegou até a semifinal, chegou com um pouco de moral, mas essa moral foi um pouco quebrada, porque antes desses jogos ela perde para o Nepal, cara, dentro de casa, um amistoso, uma derrota daquelas que não tem explicação. E Bangladesh, que é a seleção que a gente tem um carinho muito grande aqui, a gente tem um olhar muito forte para o Miguel Cabreira, e, cara, a postura que Bangladesh encarou a Índia na Índia é muito interessante. Bangladesh foi para cima, criou oportunidades, o empate 0-0 não foi porque a Índia perdeu 80 gols, não, porque foi um jogo equilibrado. Bangladesh teve chance para marcar, a Índia teve chance para marcar, e é isso que a gente espera desse grupo, bem como Singapura e Hong Kong. Talvez Singapura, como eu falei, perca um pouco dessa moral que a gente esperava que chegasse nessa Copa, nessa eliminatória, pelo que apresentou no amistoso antes, até porque não conseguia essa vitória dentro de casa, mas é um grupo que eu acho que segue em aberto. Obviamente tem nossos favoritos, entre aspas, a gente teria Hong Kong e Índia um pouco mais à frente, mas mostra que há desse equilíbrio. Mostra que não seria nenhum absurdo se as 4 seleções chegassem viva lá na frente. A gente vai ver, né? A gente já falou aqui que, principalmente Bangladesh, tem um fator casa muito forte em Dhaka, né? Vamos ver se isso vai se impor na próxima rodada, assim como Hong Kong, que vai jogar em casa contra a Índia. Acho que essa próxima rodada vai ser interessante, mas essa primeira rodada já mostra que, de fato, aquilo que a gente preveu, que esse grupo seria muito equilibrado, pode acontecer. Uma rodada. Teria que se manter esse aspecto em mais rodadas. Mas é um grupo que tende a isso e mostrou isso nessa primeira oportunidade. Agora vamos falar do grupo D. Grupo D, onde o Turcomenistão, fora de casa, venceu o Taipei por 2-1, e a Tailândia, com o gol do Gustafsson, venceu o Sri Lanka por 1-0. Na classificação, o Turcomenistão lidera o grupo, né, com 3 pontos, tem mais gols 6 em relação à Tailândia. Taipei em terceiro, o Sri Lanka com 4º. Resultado muito bom para o Turcomenistão, né, que não vencia um jogo oficial há 3 anos. Os gols foram marcados no segundo tempo, o Turcomenistão saiu na frente com um golaço do THF, o Kwame, numa cobrança de falta, também uma bela cobrança de falta, um belo gol, empatou, e o Turcomenistão consegue chegar à vitória na reta final. Ou seja, aquilo que a gente falou, o Turcomenistão não tinha conseguido mostrar isso na eliminatória, né, os jogos contra Hong Kong, ficou um empate, aqui já consegue mostrar um diferencial a mais, né, já consegue uma vitória no jogo oficial, que é algo que não acontecia há muito tempo, já consegue um destaque que a gente esperava. E a Tailândia, cara, que passou um pouquinho de sufoco com o Sri Lanka, né? A gente já falou algumas vezes aqui que o Sri Lanka é uma seleção que está em reconstrução, que veio no mesmo molde do Timor-Leste, uma seleção que talvez a gente não esperava que estivesse aqui, né? Que eliminou a seleção do Camboja, né? É acomodada pelo Abdullah Al-Mutairi, né? Que é um ex-jogador do Kuwait, né? Tem um processo, né? de trazer jogadores, né? De outras realidades, de jogadores naturalizados, divisões inferiores da Inglaterra, muito, né? Já veio, foi em alguns momentos, e é uma seleção que vem muito forte. Teve um trabalho
do Ed Morrison, que foi interrompido no ano passado, até mesmo a gente não conseguiu entender por que ele acabou, né, sendo dispensado, mas conseguem mostrar um pouco disso nessa partida com a Tailândia. A Tailândia não teve tanta facilidade, mas ainda começa bem. Acho que o fato de o Turcomenistão, num jogo que a gente podia ver um empate, que seria completamente normal, né, levar uma vitória fora de casa, mostra que talvez o Turcomenistão seja o principal candidato a tentar bater de frente com a Tailândia, que eu acho muito difícil. A Tailândia, na nossa visão aqui do Conte Verde, é uma seleção muito superior em relação aos demais. Mas começa bem o Turcomenistão, acho que até melhor que a Tailândia, que ficou um azinho magro contra o Sri Lanka dentro de casa, podia ter feito mais, até teve chance para isso, mas ficou pelo caminho, né? Só 1-0. Vamos ver, a próxima rodada vai ser justamente o Turcomenistão e Tailândia em Ashgabat, e a gente lá vai ter uma noção de que o Turcomenistão pode fazer nessa classificatória. Vamos para o Grupo E. Grupo E também, que começou com resultados até bem legais. O Myanmar de virada venceu a Afeganistão por 2-1, e vale a gente lembrar que esse jogo foi ali, né, 3 dias antes do terremoto que devastou o Myanmar. O jogo foi em Yangon mesmo, e a gente lamenta muito, né? A gente viu a Federação de Myanmar postando nas redes sociais como a estrutura mesmo da federação foi comprometida, né, o centro de formação de atletas, realmente dói. E a Síria, pela primeira vez, de camisa verde, lá na Arábia Saudita, venceu o Paquistão por 2-0. A Síria lidera o grupo, o Myanmar tem 3 pontos, a Afeganistão e o Paquistão tem 0. A Síria fazendo valer esse papel, a gente colocou a Eva de favorita nesse grupo, nessa chave que é um pouco quanto delicada, a gente pode dizer, em questão de nível. A Síria é uma seleção mais acima, né? Talvez não tenha sido o resultado que a gente imaginava pelo nível que o Paquistão apresenta, mas teve até chance de gol o Paquistão nesse jogo. A Síria foi superior, conseguiu essa vitória, e também o resultado de Myanmar muito importante, né? Porque o Afeganistão vinha embalado de uma campanha boa, em meio a tantos problemas, em meio a tudo aquilo que aconteceu ao longo da eliminatória, a questão dos jogadores não quererem disputar, o boicote, enfim, né? Teve todas essas questões que o afegão ao longo da segunda fase eliminatória, quase passou para a terceira fase, vinha com um pouco de moral, sim, mas não conseguiu demonstrar isso, né? Logo de cara, perde para Myanmar de virada, um grande resultado para a seleção de Myanmar, né? Mais um golaço do Magulin, né? Um cara que está sendo recorrente, nossa galeria de golaços lá no nosso Instagram, nas redes sociais. Resultado interessante, acho que a Síria segue com esse posto de favorita nesse grupo, muito difícil de perder, mas Myanmar conseguiu mostrar sua força, conseguiu mostrar aí um diferencial, vamos dizer assim, que parte nessa caminhada, assim como a gente já falou nos outros grupos, que você tem Turcomenistão, você tem o Iêmen, você tem, enfim, seleções para irem atrás desses favoritos, desses grupos que são mais desequilibrados. A primeiro ponto, a gente vê aqui que quem nesse grupo sai na frente é Myanmar que vai ter que carregar essa função. Óbvio, a gente fica no aguardo para ver as consequências do terremoto, né? Se Myanmar, por algum motivo, não vai conseguir mais mandar os jogos em Yangon, isso seria muito triste. Ou se, até no pior das hipóteses, Myanmar pode até desistir, porque a gente sabe que nesses países isso pode acontecer. Myanmar já viu uma situação política muito delicada, né? Com intervenção militar, uma junta militar na frente do país, uma guerra civil que já dura 3 anos, né? E que continuou atacando os alvos mesmo após o terremoto. Então, a situação do país é muito delicada, e talvez isso possa refletir de alguma forma na seleção. E vamos para o Grupo F para fechar essa nossa análise. No Grupo F, o Vietnã cumpriu aí o seu papel, fez 5-0 para cima de Laos, e a Malásia também fez 2-0 para cima do Nepal. O Vietnã lidera com 3 pontos, a Malásia vem em segundo, o Nepal em terceiro, quarto Laos. Né? Laos aí que perdeu amistosos para o Sri Lanka antes, e o Nepal que ganhou de Singapura, mas acho que aqui não tem muito o que falar, né? É o esperado. Né, obviamente, a Vietnã, sim, o Rafael, mas nesse primeiro jogo pós-título da Copa dos Testes Asiático, sendo acolhida pelo seu público, né? O jogo não foi em Hanoi, mas foi em Tutamot, e conseguiu aí uma vitória muito importante para mostrar sua força. Acho que é o principal desses resultados, tanto para o Vietnã, tanto para a Malásia. A Malásia podia ter feito um pouquinho mais contra o Nepal, mas conseguiu mostrar força no grupo, né? Eu acho que essa é a tendência, né? É muito difícil ver Vietnã e Malásia perderem pontos para essas duas seleções. A questão grande vai ser nos jogos. A questão grande vai ser nos jogos. Obviamente, a Malásia é azarona, né? Pelo momento que viu o futebol do Vietnã, um momento mágico, com título, enfim. E aí a gente vai ver como que a seleção malaia se comporta. O Vietnã é favorito, mas a corrida entre as duas é mais equilibrada que as demais que falamos. E, claro, fica aí o destaque para o jogo da Malásia, o retorno do Faisal Halim, né? É inacreditável que menos de um ano depois de tudo que esse cara passou, do ataque químico, ele volte a jogar pela seleção. É um momento histórico. Um momento histórico, foi muito legal de ver esse momento, né, no Sultan Ibrahim Stadium. O narrador faz questão de ressaltar isso, para quem não tem a oportunidade de ver, dá uma procurada, que o narrador fala, a gente vai viver um momento histórico agora,
né, que é a volta do Faisal. E Faisal é um jogador que a gente viu na Copa da Ásia no ano passado, tem muito crédito da Malásia, é um dos jogadores que tem mais destaque, e ele voltou a campo nessa data FIFA. Isso acho que é muito importante, isso vale a gente ressaltar, mas fiquem abertos à disputa, lembrando que na próxima data FIFA vai ter Vietnã contra a Malásia. Tá certo, pessoal? Esse foi o meu monocast, mas esse podcast aqui para a gente fechar essa repercussão sobre a data FIFA do mês de março. A gente pede perdão porque possa talvez ter demorado um pouco para sair todos os episódios, mas a gente faz aqui tudo com carinho, é um trabalho voluntário, então às vezes nem tudo combina, mas hoje a gente conseguiu fechar aqui no comecinho de abril essa data FIFA do mês de março. Então a gente convida você a seguir a gente nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, @ConteVerde_. Lá a gente tem conteúdo quase diariamente, com análise, curiosidades, muitas coisas legais. Se você está chegando aqui nesse podcast agora, confere lá nossas atrações. Também convido você a seguir aqui no Spotify, no YouTube, né, onde a gente posta nossos podcasts. A gente tem uma variedade, como falei no começo, de repercussão das outras eliminatórias, do que mais aconteceu na data FIFA, então dá uma conferida aqui. Também tem uma enquete, uma pergunta para você responder aqui, você pode participar, fazer esse podcast conosco no Spotify, mas também deixe seu comentário no YouTube, se você estiver escutando pelo YouTube. E claro, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente a se manter e estruturar cada vez melhor. Se você quer ver um ConteVerde melhor, né? Como eu falei, a gente acabou, não digo vacilando, mas acabou demorando um pouco para fechar essa nossa análise. Se quer ver esse trabalho melhor, quer ver esse trabalho crescer, ajuda a gente, pô. Sua ajuda pode ajudar muito a gente a crescer, a voar, né? Chegar mais longe, chegar nesse nível aí de talvez conseguir fazer esses podcasts e repercussões antes. E claro, não deixe de compartilhar esse podcast com algum amigo seu, mandar ele adiante. E claro, a gente fica na sua companhia, no seu aguardo aqui, para que mais aí nesse mês de abril, mês de maio, antes da data FIFA de junho, lá teremos novamente, aí tem o final da terceira fase de eliminatórias asiáticas. Aí já conheceremos as outras 4 seleções que serão definidas, né, nessa fase, que vão para a Copa do Mundo, e as outras 6 que disputarão uma vaga na quarta fase. Vai ser muito legal e, claro, você vai acompanhar aqui no ConteVerde, porque o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Abraço, até o próximo.